Líderes religiosos, os cães gulosos de Isaías 56:11, utilizam Malaquias 3:10 para colocar medo nas pessoas, para colocar ameaça, medo, pois esses cães gulosos, eles colocam medo nas pessoas. Se as pessoas não derem dízimo a eles, Deus jogará uma maldição, um castigo, e que essas pessoas sofrerão, e que o diabo, ele destruirá tudo que essas pessoas têm. Irmãos, como vocês observaram, o dízimo era alimento. Só que agora esses cães gulosos colocam medo nas pessoas, afirmando que o dízimo é dinheiro. E se caso as pessoas não derem lá no templo de pedra o dízimo, a 10ª parte do que elas têm, elas serão amaldiçoadas. Deus, Israel, tacará uma doença, uma praga, castigará essas pessoas. Então, irmãos, primeiro, o dízimo nunca foi dinheiro, e sim alimento. Esses cães gulosos enganam as pessoas, mostrando esse Deus Israel que castiga, que se vinga das pessoas, que é maldoso, que é cruel. Porém, este não é o nosso Pai. O Pai justo só foi revelado pelo Messias. Em Mateus 11:27, lá diz que é só o Filho que conhece o Pai. Ou seja, irmãos, só o Messias que nos mostrou quem é o Pai. Então, quem era aquele Deus de Moisés, de Elias, de Davi, de Salomão? Não era o nosso Pai, irmãos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 45, ali diz, irmãos, que o Pai, ele é bom, tanto para aqueles que fazem o mal, quanto para aqueles que fazem o bem. Ou seja, irmãos, o Pai, ele é bom com todos, porque para o Pai não existe acepção de pessoas. Em Romanos, capítulo 2, versículo 11, ali diz que o Pai trata todos com igualdade, pois para o Pai não há acepção de pessoas. Irmãos, agora vamos analisar Malaquias, capítulo 3, versículo do 6 ao 12. O Senhor diz, aqui, irmãos, é o Deus Israel falando, pois o Pai, justo, revelado só pelo Messias, ninguém nunca ouviu a voz do Pai, ouviu a sua face, como está escrito em João, capítulo 5, versículo 37. Continuando, irmãos. Eu sou o Senhor e não mudo. Sim, irmãos, o Deus Israel muda sim. Em Êxodo, capítulo 32, lá no versículo 14, o Deus Israel mudou de ideia. Ele queria destruir aquelas pessoas, jogar desgraça, maldade, crueldade, pois esse Deus Israel ele é maldoso. E ele queria jogar uma desgraça no meio do povo, pois ele havia prometido. Só que ele mudou de ideia. Porém, o Pai justo diz que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó. Irmãos, o que os descendentes de Jacó fizeram? O que os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel fizeram? Em Gênesis capítulo 34, versículo do 27 ao 29, eles mataram, eles roubaram e eles destruíram, irmãos. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem mata desde o princípio, irmãos, é o diabo. E o Deus Israel afirmou: e vocês não foram destruídos. Irmãos, que Deus cruel, que Deus maldoso, que Deus vingativo. Porém, irmãos,
o Pai justo revelado só pelo Messias, em Mateus 5:45, ali diz que ele faz com que saia sol e chuva, tanto para aqueles que fazem o mal, quanto para aqueles que fazem o bem. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Que leis o Deus Israel estava a se referindo, irmãos? As leis de Moisés, as 613 leis de Moisés. Pois é nas leis de Moisés que está incluído o dízimo, a lei do dízimo. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Que Deus é esse, irmãos? Sem onipresença, sem onisciência, sem onipotência. Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Os levitas, irmãos, os sacerdotes que eram encarregados de pegar os dízimos, a 10ª parte, eles estavam pegando tudo para eles. Eles não estavam separando a melhor parte para Deus. E o restante, eles não estavam distribuindo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Eles estavam pegando tudo para eles e não dando a 10ª parte para o Deus Israel, a melhor parte para o Deus Israel. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Irmãos, aqui o Deus Israel jogou uma maldição na nação. Ele amaldiçoou. Irmãos, em Tiago, capítulo 3, versículo do 11 ao 12. De uma mesma boca não pode proceder bondade e crueldade. Não pode, irmãos. Pois, irmãos, a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa não dá frutos ruins, e uma árvore ruim não dá frutos bons. Pelos frutos, irmãos, pelas ações, pelas práticas com o próximo, vocês conhecerão a árvore. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Irmãos, vocês observaram algo? Esse Deus Israel, ele ordenava, ele exigia, era um Deus que obrigava, através da força, para as pessoas seguirem ele. E aqui, irmãos, o Deus Israel ordena as pessoas levarem os seus dízimos aos depósitos do templo, para a casa dele. Irmãos, onde era a casa do Deus Israel? Onde que o Deus Israel habita? Em Jerusalém. O que o Messias disse em Lucas? Em Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que o Pai lhes manda. Jerusalém é uma terra sangrenta, que derramou sangue dos verdadeiros profetas do Pai, que matou o Messias, que matou os apóstolos. É uma terra sangrenta e é exatamente aonde o Deus Israel habita, aonde ele faz a morada dele. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ali diz que o verdadeiro templo do Pai são pessoas, seres humanos. O Pai habita em nós. Então aquele templo lá de Jerusalém é um templo falso. Aquela terra sangrenta lá, quem habita é o Deus Israel e não o Pai justo. Irmãos, o Deus Israel disse o seguinte: ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então Deus Israel, ele era provado, atentado, e ele disse
que ele abriria as janelas do céu e faria cair sobre as pessoas as mais ricas bênçãos. Esse Deus de Israel, irmãos, ele promete o melhor dessa terra, pois para Abraão ele prometeu terras. O Pai justo, revelado só pelo Messias, ele não atenta a ninguém e ele mesmo não se deixa ser tentado pelo mal. Irmãos, se o Pai justo não atenta a ninguém e ele mesmo não se deixa ser tentado, quem é esse Deus Israel que deixa ser atentado, que diz para as pessoas o colocar na prova? Pense, irmãos. Irmãos, quem oferece reinos, riquezas deste mundo é o diabo. Em Mateus, capítulo 4, versículo do 8 ao 9, o diabo, ele ofereceu ao Messias reinos, riquezas, grandezas deste mundo. Ele disse ao Messias que tudo isso ele daria ao Mestre. Só que ele disse: você terá que se ajoelhar e me adorar. Viram, irmãos? Quem pede para as pessoas dobrarem seus joelhos para sim conseguir o melhor dessa terra, casa, carro, trabalho e etc., é o diabo. Ele que dá isso para as pessoas. Só que para isso, ele diz: dobre seus joelhos e me adore, que eu darei para você reinos, riquezas, grandezas deste mundo. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Viram, irmãos? Aqui o Deus Israel diz: terra boa e rica. Quem é que dá terras, reinos, riquezas deste mundo para as pessoas? O diabo, irmãos. Irmãos, o devorador nunca foi o diabo. Cães gulosos, líderes religiosos de Isaías 56:11, mentem para vocês. Eles afirmam que o devorador é o diabo. Mas se vocês observarem Malaquias, capítulo 3, versículo 11, ali o Deus Israel disse: gafanhotos, esses são os devoradores de plantações e não dinheiro. Ou seja, Deus Israel ali afirma que ele não deixará os gafanhotos destruir as plantações dos israelitas. Gafanhotos, plantações. Ou seja, irmãos, o devorador é gafanhoto, animal, não tem nada a ver com o diabo. Cães gulosos mentem para vocês para simplesmente roubarem, explorarem vocês, pegando o dinheiro que vocês conseguiram trabalhando suado todos os dias. Irmãos, gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Por acaso vocês são israelitas? Vocês moram em Israel? Vocês por acaso são das tribos de Israel? Por acaso, irmãos, vocês são circuncidados? Pois, irmãos, só dá o dízimo aqueles que são de Israel, que moram em Israel, que são descendentes de Israel, da tribo de Israel. Então, irmãos, para dar o dízimo tem que ser circuncidado, tem que ser lá de Israel, tem que fazer parte da tribo de Israel, tem que ser descendente de Israel. Então, irmãos, por que vocês dão dízimo se vocês são um povo gentil? Vocês são um povo gentil querendo ser judeu. Vocês não são de Israel. Vocês não são circuncidados. Pois ser circuncidado é ter um selo com o próprio diabo. Pois o diabo faz seu selo fisicamente. Essa é a aliança do Deus Israel com o povo dele. Fisicamente, através de sofrimento de sangue. Porém, o Pai justo
faz uma única aliança com as pessoas e essa aliança é em espírito. Não é fisicamente, é em espírito. E essa única aliança, irmãos, está em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a única aliança, única promessa na qual o Pai nos fez. Vida eterna. Deus Israel faz uma aliança física, carnal, derramando sangue. Esta é a aliança física do Deus Israel. Porém, o Pai faz uma aliança espiritual conosco, ou seja, a vida eterna. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Que lei que o Deus Israel está falando? As 613 leis de morte, irmãos. Não é os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não têm dízimo. A lei na qual obriga as pessoas a dar dízimo a ele, ao Deus Israel, é as leis de Moisés. E esse povo que é obrigado a dar esse dízimo ao Deus Israel é o povo de Israel, os judeus, não nós. Nós não somos judeus, somos o povo gentil. Nós não somos judeus. Judeus é o povo de Israel, é as pessoas que moram em Israel, que é descendente de Israel, que faz parte da tribo de Israel e que é circuncidado, não nós.